E Félix é um homem de Deus que foi instrumento para que as portas ali na Amazônia se abrissem para o Ministério Entre Jovens. Foi o ano de 2012 quando eu pude estar ali pela primeira vez, conhecendo o trabalho americano ali naquele lugar. E em seguida, quando retornei, motivando o Ministério Entre Jovens, estivemos ali reunidos no ano de 2013, 2014 e 2015. E o Félix vai ter oportunidade, ainda nesse congresso, de compartilhar um pouquinho sobre os ribeirinhos, sobre os desafios na Amazônia. E Félix tem uma importância muito grande na minha vida, na vida da minha família, porque é não apenas alguém com quem nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de fazer a obra, mas é um amigo com quem a gente tem podido compartilhar nossas alegrias, nossas tristezas, nossas vitórias, nossa caminhada ministerial e mesmo à distância, muitas vezes, mas isso não tem sido impedimento para que possamos compartilhar juntos e manter uma amizade muito bacana, uma amizade de Deus, uma aliança que Deus mesmo firmou alguns anos atrás. E nós temos a alegria de poder trazê-lo aqui nesse congresso para pregar nessa abertura, e especialmente na abertura, porque essa história, que é o pano de fundo do nosso congresso, vocês puderam ver algumas frases, algumas citações da história dos jovens moravianos que viveram no século XVIII. O Félix vai contar melhor essa história para cada um de nós, mas foram histórias que nós ouvimos ali no barco na Amazônia, a bordo daquele barco. Félix contava para a gente essas experiências, e essas experiências enchiam o nosso coração. Podíamos cantar ali no barco, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. E eu falei, o Félix tem que falar na abertura desse congresso, porque essa história é que inspirou o nosso coração a estar realizando esse congresso, Minha Vida como Oferta, para que, a exemplo daqueles jovens do século XVIII, hoje, jovens do século XXI, possam dar a mesma resposta, uma resposta de sacrifício, uma resposta de entrega, uma resposta de renúncia e uma resposta de obediência à vontade do nosso Pai. Estenda suas mãos aqui para frente, vamos orar pelo Félix. Pai, obrigado porque o Senhor pôde trazer o Félix para estar aqui conosco nessa noite. Obrigado porque vencemos, ó Deus, todos os obstáculos, porque o Senhor nos deu vitória através da chegada dele até aqui, e nós cremos, ó Deus, que já estava na tua agenda, já estava dentro dos teus propósitos, que o teu filho pudesse estar conosco nessa noite, ministrando a tua palavra, que certamente edificará as nossas vidas, nos encorajará a te obedecer com mais intensidade. Ó Deus, nós te pedimos que nossos corações nessa noite estejam totalmente abertos para ouvir a tua voz, e que pastor Félix seja um instrumento afiado, poderoso nas tuas mãos. Nós assim oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu abrir uma água aqui, irmãos. A minha garganta está bem maltratada esses últimos dias. São Paulo, a gente vive lá 4 estações num dia. Então, a noite é fria, a madrugada é fria, a manhã é fria, a tarde vai para 30, 32, aí começa tudo de novo. Então, a garganta está bem machucada. Agradeço ao Entre Jovens a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Nós não poderíamos começar esse congresso sem falar sobre o pano de fundo, né? Os morávios. Quantos aqui já ouviram falar dos morávios? Levante as mãos aí. Muitos poucos. Interessante. Mas os morávios, queridos, eles tinham um outro nome: Irmãos Unidos. Essa era a forma como essas pessoas eram conhecidas numa região ali da Europa. Essa região
atual República Tcheca, antigamente chamada de Morávia. Por isso, os moravianos. Essa história desses irmãos unidos, ela se inicia entre o século XV e mais ou menos o século XVI. Essas pessoas, eles tiveram a oportunidade de ouvir os pré-reformadores. E a vida de muitos foram impactados pelas coisas que ali ouviram em relação a ter uma vida dedicada a Deus, uma vida simples. E um tempo depois, aconteceu uma grande guerra naquela região. A Guerra dos 30 anos. E aí esses irmãos unidos começaram a ser perseguidos por outros grupos religiosos. E esses irmãos unidos então conseguiram encontrar abrigo na Alemanha. E ali na Alemanha eles encontraram graça e misericórdia aos olhos de um conde, Conde Nicolau Zinzendorf. Esse homem tinha muitas propriedades e ele então decidiu ali abrir mão, doar parte da sua propriedade para que essas pessoas pudessem ter um local para morar. A coisa mais interessante em relação aos morávios, que ao contrário daqueles que conhecem a história, pensam, os morávios, eles eram de confissões religiosas diferentes. Eles não eram unânimes em todo o pensamento ou em toda a doutrina. Eles eram muito diferentes. E essa diferença ficou latente a partir do momento que eles estavam vivendo juntos ali naquela comunidade. E aí, como eu disse, eles estavam fugindo da perseguição, da Guerra dos 30 anos, e agora, ali naquela comunidade, eles estavam se degladiando entre si. Por causa das diferenças, talvez doutrinárias, talvez linhas de pensamentos em relação ao mundo, em relação a Deus. E foi aí então que na história apareceu o Conde Zinzendorf, um homem que foi muito influenciado pelo movimento pietista, um homem que, segundo alguns historiadores dizem, um homem de coração doce, um pastor. E ali o conde então começa a trabalhar com aquele grupo de pessoas. E o conde disse: é fato que muitos de vocês não vão concordar com tudo, e muitos de vocês nunca vão poder ter o mesmo ponto de vista. Mas vocês podem trabalhar juntos naquilo que vocês creem como valores e como missão. E aí, queridos, o conde começou a fazer esse trabalho com eles, ganhando a confiança deles, e eles começaram a viver como um povo. Foi aí então que em 13 de agosto de 1727, após um culto de celebração, após a ceia e os louvores, esse grupo de pessoas, segundo conta a história, experimentaram de um toque de Deus diferente na vida deles, como eles nunca haviam experimentado antes. É interessante porque quando a gente lê a história, nós vamos ver ali alguns historiadores narrando, baseando na tradição, naquilo que foi deixado de geração para geração, que o ambiente daquele lugar, ele foi tomado de um amor tal, como eles nunca haviam experimentado nos seus corações.
E muitos daqueles irmãos, naquele culto, eles começaram a ter uma visão. A visão do cordeiro sofredor, segundo aquilo que o próprio profeta Isaías descreve na sua palavra. Então foi a partir dessa experiência que eles viveram, que eles começaram a fazer uso da frase que nós temos inclusive aqui como tema do nosso congresso, que o cordeiro que foi morto receba a recompensa pelo seu sacrifício. Baseado nessa experiência que alguns desses irmãos tiveram. Mas os morávios, queridos, não foram conhecidos apenas como um povo que experimentou de um avivamento, mas eles também ficaram conhecidos na história como os missionários modernos. E não somente isso, eles ficaram conhecidos na história como um povo de oração. Os moravianos foram responsáveis, historicamente falando, pelo maior avivamento de oração que se tem notícia na igreja moderna. E esse movimento de oração durou 100 anos. E eles oravam 24 horas. Maior movimento de oração que a igreja já experimentou na vida dela. Esse avivamento experimentado por esses irmãos aqui produziu a base para aquilo que eles viriam a ser conhecidos no futuro. Esse movimento, esse avivamento produziu uma vida de oração primeiramente, mas produziu também uma devoção à palavra de Deus. E o resultado dessa vida de oração e do amor à palavra de Deus foi que produziu o maior movimento missionário registrado na história da igreja moderna. Isso, queridos, os tornou os primeiros missionários modernos. Jovens, na sua grande maioria, que davam as suas vidas para levar o evangelho a lugares que ninguém pensava. Alguém já ouviu falar aqui na Groenlândia? Sabem, tem ideia onde fica a Groenlândia? Próximo ao Polo Norte. Os morávios fizeram missões na Groenlândia. Boa parte da Europa. África. Quando a igreja não se falava em muitos continentes, os morávios estavam fazendo missões em lugares que as pessoas nem imaginavam. E qual foi a base para o cumprimento da grande comissão? Eles honraram o seu legado anterior. Os pré-reformistas, homens que amavam a palavra de Deus, John Huss, Lutero, tantos outros, eles honraram a palavra, e eles levaram uma vida de oração dedicada. E como nós não podemos ser diferentes dos valores que eles mesmos deixaram registrados, eu creio que a mola propulsora que movimentou o coração desses jovens, desse povo, a fazer missões, não foi a outra coisa, senão aquilo que já está revelado na palavra de Deus. É fato que o tempo que nós vivemos hoje é muito diferente do tempo que eles viviam, mas a palavra não mudou, ela continua a mesma.
E por isso essa noite eu gostaria de meditar com vocês. O texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13 a 16. Você pode acompanhar, se você quiser, na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu tablet, como você preferir. Mateus 5, 13 a 16. Vocês podem acompanhar aí. E diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sal da terra, luz do mundo. Como eu disse, talvez os tempos que nós vivemos hoje são muito diferentes do tempo que aqueles jovens viviam. Porque nós, queridos, nós vivemos num paradoxo. Se por um lado, segundo alguns, nós chegamos no auge do desenvolvimento social, no auge do desenvolvimento científico, homens fazendo viagens para fora do planeta, homens que enviam sondas para investigarem meteoros, mapeiam o fundo dos oceanos, coletam informações ao longo de toda a história, pesquisam os microelementos que formam todo o corpo humano. Jamais houve tanto conhecimento produzido como nos nossos dias, em nossa geração, em nossa época. Apenas na biblioteca de Oxford existem mais de 10 milhões de livros. Eles possuem mais livros do que muitos lugares. Mais de 10 milhões de cientistas ativos, produzindo conhecimento científico. Nos últimos 50 anos, amados, foram desenvolvidos mais experimentos e feitas descobertas mais do que todos os milênios da humanidade. E essa parte é verdade. Mas é um paradoxo. E por quê? Porque se por um lado nós vivemos o auge do desenvolvimento pessoal, o auge do desenvolvimento social, acadêmico, por outro lado, queridos, nós vivemos a maior época de crise social, moral, pessoal da história. Os dias são maus. Jamais em todo tempo nós encontramos tantas pessoas enfermas, com tantos distúrbios psicoemocionais. A ansiedade é a enfermidade do nosso século. Nesse exato momento em que nós vivemos, 65 países estão envolvidos em lutas armadas, em conflitos armados em todo o mundo. Jamais vivemos uma época de tamanha ansiedade, de conflitos, de crise moral, como nessa geração.
E este é o paradoxo. Se por um lado, o ser humano alcançou o desenvolvimento tecnológico, científico, por outro lado, ele vivencia o seu auge de calamidade, de ansiedade, de violência e também de perdição. E é justamente nesse contexto de calamidade, de violência e perdição, é que nós somos convidados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a sermos sal da terra e luz do mundo. Os versículos que lemos, Jesus profere esse discurso, a qual nós chamamos Sermão do Monte. E ele fala a partir do verso 1 que bem-aventurados são os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os perseguidos. Ele olha para aquele povo no alto daquela montanha e ele está dizendo para eles: olha, meus amados, vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. O mais interessante disso é que, enquanto ele falava neste contexto, enquanto ele estava falando, ele estava a 162 quilômetros aproximadamente do Rio Jordão, mais o sul. E o Rio Jordão, para quem não sabe, é um rio que desemboca direto no Mar Morto. E este mar é conhecido como Mar Morto desde os tempos muito antigos. E por quê? Porque ali não existem peixes, ali não existe vida nenhuma, nenhum ser vivo consegue se desenvolver naquele mar. Só para vocês terem uma ideia, este mar possui 10 vezes mais sal do que todos os oceanos do planeta. Mar Morto. Nenhum peixe que chega do Rio Jordão consegue sobreviver naquelas águas. E apesar do sal naquela época ser algo mais ligado à preservação dos alimentos e, por consequência, à preservação da vida, naquele mar saturado, salgado, não havia vida alguma. Havia ali sal, mas não havia vida. E é nesse contexto que o nosso Senhor então está pregando este sermão. Do lado ocidental, de onde Jesus prega também este sermão, havia uma comunidade conhecida daquelas pessoas, os chamados essênios. E os essênios, queridos, eles eram uma comunidade monástica que se auto-intitulavam Filhos da Luz. Eles eram zelosos, eles eram piedosos, e eles investiam toda a vida deles em transcrever, em zelar, em guardar as Escrituras. Mas estes essênios, esses filhos da luz, eles não partilhavam das Escrituras com ninguém, porque viviam isolados. Portanto, havia luz, mas uma luz que não brilhava. E é nesse contexto a qual o Senhor prega este sermão. Um mar cheio de sal, que não preserva a vida. Uma comunidade
cheia de luz, mas uma luz que não ilumina. E é justamente neste contexto que Jesus olha para o seu povo e diz: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. E há várias lições aqui que nós podemos destacar nesse texto, mas eu gostaria de destacar apenas algumas. A primeira é a respeito do mundo a qual nós estamos vivendo. E Jesus aqui evoca estes dois símbolos: o sal que preserva e a luz que ilumina. Ele está tratando sobre este mundo que está em fraca decomposição. O mundo no qual Jesus estava vivendo estava se decompondo também. E o mundo a qual eu e você vivemos, o mundo a qual nós vivemos, não está diferente. Este mundo está vivendo tempos de crise, tempos de autodestruição, tempos de autodecomposição. As coisas não melhoram e não vão melhorar. Em todos os círculos de conversa, as pessoas sempre comentam as mesmas coisas, dizendo que no passado era melhor e que as coisas estão fora de controle. Há mais violência, há mais degradação, há mais corrupção. Jamais tivemos tanto luxo e ao mesmo tempo tanta miséria. Jamais tivemos tanta tecnologia médica, tantos recursos e tanta gente doente, morrendo, sem acesso a cuidados médicos. Jamais tivemos tantos recursos midiáticos e de entretenimento e pessoas infelizes, tirando as suas vidas. Os índices de suicídio são alarmantes. As pessoas estão se suicidando mais do que 50 anos atrás. E é curiosamente nos países mais ricos e mais desenvolvidos, como o Japão, por exemplo, que isso acontece. Um lugar onde não falta comida, não falta médico e não falta educação. O mundo, queridos, o qual vivemos, é um mundo em decomposição. E se há uma instituição que é mais atacada nessa geração, essa instituição é a família. E famílias enfraquecidas geram sociedades enfraquecidas. Pais que não amam seus filhos, filhos que não amam seus pais, maridos que não conversam com as esposas. Se existe um mínimo de desentendimento, isso já é motivo suficiente para uma separação. Porque se neste mundo em decomposição há algo para ser atacado diretamente, este algo é a minha família e a sua família. O homem consegue hoje chegar ao espaço, às profundezas do mar, a entender os microelementos que compõem o corpo, a vida, mas este homem vive em uma sociedade mais violenta, mais ansiosa e mais depravada. Mas essa realidade não exclui a igreja, não exclui. Ao contrário, essa realidade do mundo frontalmente desafia, influencia e corrompe a igreja de Cristo, que somos nós.
A segunda lição é que somos sal da terra e luz do mundo. E porque o mundo a qual nós estamos vivendo está em franca decomposição, é o que o nosso Jesus está dizendo. Vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. Jesus, queridos, quando proferiu este sermão, ele estava bem distante dos grandes centros daquele lugar, centros de influência religiosa daquela época. Ele estava bem distante das sinagogas, bem distantes das escolas rabínicas, bem distantes dos centros de autoridade política. E esse momento foi muito bem usado por Deus para deixar bem claro para aquele povo que quem iria salgar, que quem iria transformar e quem iria carregar a mensagem de transformação para o mundo não seriam as autoridades eclesiásticas, não seriam as autoridades políticas ou as instituições reformadas, mas não seriam atividades humanitárias, não. Seria a igreja, homens e mulheres simples, pessoas como eu e como você. Por isso Jesus está chamando a igreja a olhar ao seu redor e perceber que este mundo, queridos, está se destruindo. Quem sabe alguns daqueles que estavam assentados ao pé da montanha estavam pensando: mas há governos, existem grandes líderes espirituais, as sinagogas, as instituições. E Jesus está dizendo: não, são vocês. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E a igreja então é chamada por Jesus para fazer a diferença na terra e na sua geração. Mas eu quero dizer, queridos, que a igreja não é templo, a igreja não é o programa, não são os pastores, não é a liderança. A igreja é gente salva pelo Senhor Jesus. Foram pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho e que perceberam que poderiam fazer diferença no seu tempo e na sua geração. Isso é a igreja. É este corpo de pessoas que ama e que segue a Jesus, inconformada com o mundo e desejando ardentemente ser sal da terra e luz do mundo. Amados, Deus usa a gente como nós. Não é preciso ser pastor, não é preciso ser evangelista, ser missionário, ser líder, para ser sal da terra e para ser luz do mundo. Porque todo salvo em Cristo Jesus é chamado por Deus para fazer isso. Atos 2 nos mostra a natureza do nosso chamado. E ali fica evidente que nós fomos chamados para a comunhão, para a adoração, para a oração, para o serviço, para a pregação da palavra de Deus.
Toda a igreja de Cristo é chamada. Entendam, queridos, que não é a igreja que vai transformar o mundo. A igreja, ela só é sal e é luz na medida que ela proclama e vive a mensagem que vai transformar o mundo. Não é a igreja que transforma corações. Não é o programa religioso. É o Evangelho. E o Evangelho é Jesus. A igreja, como sal e luz, leva e evidencia a mensagem de transformação na vida daqueles que creem. Este Evangelho, que é Jesus, ele nos ensina que nós devemos andar na contramão do mundo, que está em decomposição. Terceiro ponto. Porque se por um lado Jesus afirma que somos o sal da terra e a luz do mundo, no mesmo texto, ele nos faz e ele nos traz uma advertência. E o que ele diz? Ele diz que o sal que perde o sabor é imprestável. O sal que perde o sabor é imprestável. E a luz que não brilha é inútil. O sal que perde o sabor é imprestável. E a luz que não brilha é inútil. Jesus está falando sobre algo terrível aqui, queridos. E Ele está falando dessa possibilidade de andarmos com Ele. E mesmo assim, sermos sal que não salga e luz que não brilha. Já mencionei algumas vezes, em algumas mensagens, porque eu creio nisso, que é possível pregarmos coisas que não vivemos, que é possível termos conteúdo, termos conhecimento, inteligência, capacidade, teologia, e mesmo assim termos um coração vazio. A palavra de Deus, ela nos adverte dessa terrível possibilidade. E sabe quando isso acontece? Isso acontece quando a nossa fé se divorcia da nossa vida. Isso acontece quando temos teologia, mas nós não temos testemunho. Isso acontece quando nós temos convicção, mas nós não temos ação. Isso acontece quando temos missão, mas o projeto de vida é outro. Isso acontece quando falamos de Deus, pregamos de Deus e não vivemos como filhos de Deus. E é por isso que Jesus está falando dessa terrível possibilidade de vivermos um cristianismo vazio. Talvez fosse isso que Gandhi falava
e pensava quando o grande império inglês invadia a Índia. E é interessante porque os ingleses ali representavam cristãos. E Gandhi dizia: eu creio no seu Cristo, mas não creio no seu cristianismo. Talvez seja isso que aconteça algumas vezes, queridos. Pessoas que olham e acham o discurso lindo, bonito, mas nós estamos sendo sal, nós estamos sendo luz na nossa casa, entre os nossos amigos, com a nossa família. Somos sal da terra, luz do mundo, quando não rejeitamos a propina, quando não participamos da corrupção. Somos sal da terra e luz do mundo quando perdermos o emprego. O mundo está clamando e desafiando a igreja a viver aquilo que ela prega. Meus irmãos, ser sal da terra e luz do mundo não é ter um discurso bonito, ou ter uma programação interessante. Ser sal da terra e luz do mundo é você viver e falar de Jesus nos pequenos ambientes da sua existência. Acredito haver diversos motivos que nos impedem de sermos sal da terra e luz do mundo. E eu quero destacar dois. O primeiro motivo que eu creio é a nossa má compreensão do que é a missão. Muitas vezes pensamos que missão é algo a ser feito pelo outro. Quem vai discipular é alguém. Quem vai pregar é alguém. Essa é a nossa dificuldade, essa é a nossa compreensão. Nós pensamos que a missão é algo a ser feito pelo outro, alguém que tem mais preparo, alguém que tem mais tempo, mais recurso, alguém que tem mais bagagem teológica, alguém que tem mais conhecimento, alguém que tem mais tempo. E a mensagem de Jesus continua: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não são os outros, somos nós, eu e você. Nós somos chamados a participar da missão de Jesus, a sermos sal da terra, luz do mundo. Essa é a primeira má compreensão, quando nós terceirizamos o chamado de Deus para as nossas vidas. O segundo motivo é o motivo do nosso próprio estilo de vida. Hoje procura-se freneticamente o conforto, o entretenimento, a realização pessoal. Aliás, o grande Deus desse século é o entretenimento. Sabem que uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos não tem muito tempo, foi constatado que a expressão mais usada entre jovens e adolescentes de 12 a 18 anos é a expressão have fun. Divirta-se. Divirta-se.
As pessoas estão substituindo, queridos, a igreja pelo entretenimento. Elas facilmente abrem mão dos cultos aos domingos, abrem mão da comunhão da igreja, das programações, porque estão cansadas, tiveram uma semana cheia. É interessante que na busca viciante por esse comodismo, na busca incessante pela realização de sonhos pessoais, de projetos pessoais, nós esquecemos de Deus e nós colocamos os seus planos para a nossa vida sempre em segundo plano. Sempre. Passamos a vida inteira pedindo ao Senhor para mostrar os seus planos para nós. E é importante pedir direção de Deus. É importante pedir com que Ele mostre os seus planos para nós. Mas boa parte da direção da vida, das decisões que você precisa tomar enquanto pessoa, enquanto ser humano, todas elas já foram reveladas e estão aqui nesse livro. Todas. Toda a instrução que você precisa para você viver durante toda a sua vida, toda a direção, está aqui. Já foi revelada. Está acessível. Todos nós, queridos, fomos chamados para uma vida de santidade. Todos nós fomos chamados a termos uma vida de oração. Todos nós fomos chamados para ter uma vida de comunhão. Todos nós fomos chamados para sermos testemunhas. Uma vida que mostre Cristo ao outro, que mostre que Cristo está vivo em nós. Todos nós fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Os moravianos estavam dispostos a serem a resposta de oração para o mundo da sua época. Eram muito dedicados ao Senhor. Alguns relatos históricos que dos 2.150 membros que a igreja moraviana teve, todos foram enviados para missões. Todos os membros. Mesmo as crianças, quando cresceram e se tornaram adultas, também foram embora. Essa ação, queridos, missionária, utilizou pessoas simples. Pessoas comuns. Coveiros, agricultores, sapateiros, oleiros e até mesmo aqueles que se venderam como escravos. E esse é o pano de fundo do nosso congresso esse ano. E essa é a história desses dois jovens moravianos, a qual nós não sabemos o nome. Se perderam na história. E esses jovens, eles ouviram então, eles tinham aproximadamente 20 anos, segundo alguns historiadores, e eles ouviram sobre essa ilha no leste da Índia, onde haviam aproximadamente 3.000 escravos.
que nunca tinham ouvido a respeito das boas novas de salvação. E os donos desse escravo eram um britânico, um agricultor muito rico, ateu. E o coração desses jovens, quando ouviram, tiveram conhecimento daquela situação, o coração deles ardeu. E foi derramado no coração deles uma compaixão, como eles nunca tinham sentido antes por aqueles homens e mulheres que eles não conheciam. E aí então os dois jovens tomaram a iniciativa para fazer contato com esse homem, com esse britânico. E aí perguntaram para ele o seguinte: se ele permitia com que eles pudessem ir até aquele lugar, falar do evangelho para aqueles escravos. E aí quando perguntaram para ele se eles poderiam ir para lá como missionários, prontamente a resposta imediata daquele homem foi uma só: nenhum pregador e nenhum religioso chegará na minha ilha ou neste lugar para falar de coisas que não têm nexo. Ele era ateu. Você sabe que para muitos de nós, talvez para mim, para você, esse seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria. Uma missão impossível. Mas para eles, queridos, foi a maior motivação para tomar a decisão mais difícil da vida deles: vender-se como escravos para ganhar escravos para Cristo. Eles poderiam suportar o fato de terem vivido confinados pelo resto das suas vidas, mas eu acho que eles jamais suportariam saber que tantas vidas morreriam sem salvação. O valor, queridos, da venda deles próprios foi que pagou a viagem deles até aquela ilha. Na hora da partida, alguns historiadores dizem, no porto houve muitas orações, choro, abraços de amigos, de familiares que puderam encontrar com eles para dar o último adeus aos seus irmãos. E mesmo entre eles haviam aqueles que não entendiam o que eles estavam fazendo. E muitos se questionavam, ou os questionavam: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver as suas famílias. Vocês nunca mais verão seus amigos. E aí então, enquanto o barco começava a se afastar do cais, os dois jovens levantaram as mãos
declararam como resposta: para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Abaixe sua cabeça, queridos. Feche os seus olhos nesse momento. Esses dois jovens amados ousaram a ir além de tudo aquilo que consideravam aceitável para fazer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo conhecido. Uma história verdadeira que ficou esquecida durante tantos anos, perdida nos anais da história, mas uma história extraordinária de dois servos que jamais poderia ser esquecida, ofuscada, apagada da memória das nossas mentes. Queridos, esses jovens levaram a sério a palavra de Deus. Talvez levaram a sério aquilo que está em Romanos 12, versículo 1. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amados, quem sabe a resposta de nossos corações e daquilo que falta em nossas vidas seja esse o tempo, esse o lugar que Deus vai fazer algo em nós, nas nossas vidas, vai nos tornar sal da terra, luz do mundo. Coloque a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Esse é um momento que é seu com Deus. Coloque a sua vida no altar. Esqueça daquele que está ao seu lado. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Derrame a sua vida na presença dEle. Talvez a sua oração essa noite, diante de tudo que você cantou para Deus e de tudo que você ouviu dEle, talvez a sua oração seja esta: Senhor, eu quero ser mais sal da terra, eu quero ser mais luz do mundo. Senhor, eu não quero ser o sal que não salga, eu não quero ser a luz que não brilha. Se falta alguma coisa, Senhor, na minha vida, eu desejo seguir a Jesus, o Cordeiro que foi morto e que Ele me envia onde Ele quiser. Que mesmo diante dos perigos da minha vida, não amarei a minha própria vida. Faça, Senhor, da minha vida sal da terra, luz do mundo. Se essa, meu amado irmão e minha amada irmã, se essa foi a sua oração esta noite, sincera, na presença de Deus, levante do seu lugar e venha aqui à frente, enquanto nós cantamos. Levante. Se essa foi a sua oração, o desejo do seu coração, chega aqui na frente. Quero orar por você. Pela graça
entregar minha vida. Fale com Deus, derrame o seu coração na presença dele. Senhor, e ao Cordeiro que reina entre nós, eu dou minha vida. Eu dou minha vida como oferta. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Só pela graça que isso acontecerá. Entregar minha vida é um dom do Senhor, e ao Cordeiro que reina entre nós, eu dou minha vida. Eu dou minha vida como oferta, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Que o Cordeiro receba a recompensa através de mim. Eu te dou minha vida. Fique de pé e cante. Eu te dou minha vida. Diga isso ao Senhor. Eu te dou minha vida, Eu te dou. Jesus. Eu te dou minha vida. Eu te dou minha vida. Eu te dou como oferta.